Olá, galera do cursinho, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje eu vou contar pra vocês como é que foram os meus estudos no meu primeiro ano de medicina. Na verdade, assim, eu já tô no segundo ano, no final do segundo ano. Só que como ainda não contei como é que foi o primeiro pra vocês, hoje eu vou contar o primeiro e aí outro dia eu conto como é que foi o segundo. O meu segundo ano inteiro foi online, não teve nenhuma aula presencial, nada, e o meu primeiro ano inteiro foi presencial. Então tudo que eu for falar pra vocês agora de como foram os meus estudos foi no presencial, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês como que era o cronograma das minhas aulas, e ao contrário do que muita gente pensa e do que eu achava também, a gente tem sim alguns espacinhos, algumas janelinhas entre as aulas. O que eu pensava? Que eu ia chegar às 7 horas, ia ter aula direto até meio-dia, depois ia voltar 1h30 e ia acabar minha aula só lá pelas 6 horas da tarde. Mas não é assim, pelo menos no primeiro e no segundo ano. O que eu sei é que conforme os anos vão avançando, tipo lá pelo quarto, quinto e sexto ano, vai ficando cada vez mais pesado. No quarto ano, por exemplo, o que eu ouvi falar foi que não tem quase nenhuma janela e são tipo 17 matérias e é o pior ano da medicina. E no quinto e no sexto ano você fica bastante tempo no hospital, você basicamente mora lá e é bem puxado também. Todo começo de ano a gente recebe isso aqui, né, que é o nosso cronograma de aulas. E como vocês podem ver, né, como eu falei, ó, tem bastante janelas aqui. Quando tá assim é porque a gente não tem aula. Não é bastante, né, mas pelo menos tem. Então segunda-feira de manhã a gente não tinha aula e segunda tarde era completo, a aula a tarde inteira. Como é que funciona esses numerozinhos que vocês estão vendo? Ó, esse 948 é a sua matéria, você vê em 948 anatomia. Então, de tarde a gente tinha 2 aulas de anatomia e depois 3 aulas de bioquímica. Isso aqui é a matéria, né? Isso aqui é a sua turma. Isso daqui é o bloco e esse aqui é a sua sala. Aí, ó, terça de manhã, nossa aula começava 9h40. E assim, era uma aula prática. Como é que funcionava? A nossa turma tem umas 40 pessoas e ela era dividida em 4 turmas. Cada turma tinha essa aula prática em dias diferentes. Porque o laboratório não era muito grande, era pequeno e também para todo mundo ter a oportunidade de manusear, de mexer nos equipamentos e tudo mais. Aqui no cronograma tá como se fosse uma aula só, mas a gente ocupava mais tempo do que uma aula, não era só uma aula não. Aí terça tarde, ó, ela era inteira da anatomia, que se eu não me engano era anatomia, era aula prática de anatomia, então a gente ficava o dia inteiro lá cheirando formol, vendo as peças, vendo os cadáveres, era bem legal, era uma das aulas que eu mais gostava. Aí quarta-feira de manhã a gente tinha biologia celular e depois histologia. Quarta tarde a gente voltava com bioestatística a tarde inteira praticamente. E aí na quinta a aula começava só 9h40, que era ciências sociais. E aqui, ó, vocês estão vendo que a quinta tá vazia. Só que, na verdade, por um semestre a gente teve o BS. E aí acontecia na quinta-feira à tarde. Ocupava, tipo, das 1h30 até umas 4, 5, dependia do dia. E aí, sexta-feira, a gente tinha de manhã... Acho que eu já esqueci tudo as aulas, gente. O que era? Embriologia, depois histologia e sexta tarde anatomia de novo. Então eram nesses horários livres e à noite que eu usava para estudar. E assim, gente, eu não precisei comprar nenhum livro. Todos os livros que eu precisava tinha na biblioteca e eu pegava de lá mesmo. E outra opção que eu tinha era usar o iPad. Eu baixei em PDF alguns livros e aí se eu precisasse carregar ou se um dia eu não quisesse trazer para casa, pegar, carregar aquele peso, eu usava no PDF mesmo. Tem esse livro aqui do Sobota que... eu mostro às vezes pra vocês nos stories, só que assim, eu não comprei, tá? Eu ganhei ele quando eu tava no final do meu primeiro ano. E assim, gente, os livros, eles são caros, eles não são baratos. Esse aqui, por exemplo, deve ter custado em média uns R$700. E não são livros que você vai usar assim, vou usar no primeiro, segundo, terceiro e no quarto ano. Geralmente vai mudando, vai trocando, tá? Se você não tem condições pra comprar os livros, porque são muito caros, gente, fica tranquilo que dá pra se virar muito bem com PDF ou pegando o livro da biblioteca. Então, de material que eu tive que comprar mesmo foram só os cadernos, basicamente. E aí, outras coisas que eu tive que comprar, assim, que eram obrigatórias, foi pra aula prática de anatomia. O que a gente precisava? A gente precisava de um jaleco. O jaleco custou em torno de R$80, bordadinho e tal, com nome. E eu precisei comprar também as luvas. Outra coisa que a gente precisava também para as aulas práticas de anatomia era o material de dissecação. Na verdade, eu acho que ninguém precisou comprar, eu acho.
porque os veteranos, eles usaram, e aí vão passando pros calouros, sabe? A gente usava um bisturi, né, que isso aqui é um negócio que a gente coloca a lâmina, né? Essa tesoura eu nem usei direito. Aí tem a pinça, dente de rato e uma pinça normal. E aí tem outra tesourinha também, só que o meu não veio, o meu veterano não me deu essa tesoura, porque eu acho que ele também não tinha. Miriam, e o estetoscópio, você comprou? Bom, gente, no primeiro ano eu já tinha o meu, mas eu nem usei. Então, assim, não é um item obrigatório. É claro que se você tiver, e se você quiser visitar um hospital um dia, ou participar de algum projeto, como algumas pessoas da minha sala participaram, e aí você for aferir pressão e tal, daí você vai usar o seu esteto. Mas, assim, não é um item obrigatório, sabe? Bom, gente, primeiro, os meus estudos na faculdade não foram assim certinhos, do tipo, todas as matérias eu pegava, sentava, fazia resumo, fazia isso, aquilo. Não era assim. Por quê? Porque, ao contrário, assim, do cursinho, que todos os professores dão aula meio parecido, sabe? Eles entram, todos têm uma didática muito boa, eles passam certinho no quadro para você copiar. Às vezes eles dão até tempo para você copiar, enfim. Na faculdade não é assim, cada professor é basicamente assim autônomo, dá aula do jeito que ele quer, do jeito que ele bem entende, e tem professores muito bons e tem professores muito ruins. E outra coisa, tem professor que leva a matéria dele mais a sério, dá aula certinho, chegar no horário certinho e corrigir as provas, assim, a gente fez a prova, depois de 2 semanas já tá corrigido, 3, sabe? Não sei, não lembro direito, mas assim, a pessoa se preocupa em entregar a sua prova que você acabou de fazer. Agora tem professor que você fez a prova, o professor não fala nada, não dá retorno, você não sabe quando é que vai sair a nota, demora assim 2 meses para sair a nota. Então, basicamente, para cada matéria eu estudava de um jeito diferente. Eu tive 8 matérias no meu primeiro ano de faculdade, que foram anatomia, bioestatística, biologia celular, bioquímica, ciências sociais, embriologia, histologia e UBS. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu fazia pra estudar cada uma delas. Eu separei aqui no meu roteirozinho as matérias que eu estudava com mais carinho, com mais empenho, que eu fazia o resumo certinho, bonitinho. E as matérias que eu estudava muito, sim, só que eu não tratava com o mesmo carinho, tá? Gente, vocês vão entender isso quando vocês entrarem pra faculdade. Isso de você priorizar uma matéria, estudar mais bonitinho, certinho, vocês vão entender por que que vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer isso, vocês não vão dar a mesma importância e se dedicar tanto em todas as matérias. Vamos lá. Matérias que eu usava certinho e com carinho: anatomia, histologia e embriologia. De todas, mais anatomia, porque era a matéria que a gente tinha muita carga horária. E era a matéria mais legal também, né, gente? Porque, cara, a gente tá vendo lá as coisas do corpo humano, negócio desaberto, músculo, como é que funciona, os nervos, os vasos. É muito legal, sabe? E eu anotava tudo e deixava nessa pasta aqui. Essa pasta aqui tem o que nela? Tem as minhas anotações que eu fazia durante a aula. Eu usava papel sulfite mesmo. Isso foi uma coisa que eu peguei do cursinho, que eu não queria ficar gastando com caderno, com folha de fichário, eu pegava sulfite mesmo. Eu anotava tudo correndo, por quê? Porque as professoras falavam rápido e elas não passavam slide depois pra gente. Então, tudo que elas passavam na aula, eu copiava, tipo, correndo aqui, igual eu fazia no cursinho, na verdade. No cursinho, eu também tentava copiar tudo o que o professor falava, cada palavra que eles falavam. Só que aí, o que acontece? Isso aqui é anatomia. Isso aqui é o que eu estudava durante a aula, o que eu anotava durante a aula. E depois, quando eu ia estudar, o que eu fazia? Eu tinha o meu caderno de anatomia, e eu também usava alguns livros. E aí, ó, bom, por exemplo, minha primeira aula de anatomia, aqui. Ficava essa bagunça mesmo e tal. Eu usava como um roteiro. Aí eu abria o livro, abria o caderno, e no caderno, o que eu fazia? Eu não só passava limpo, como eu estudava certinho. Tudo que eu anotava aqui era porque eu tava entendendo, tava numa sequência lógica pra mim. Tudo que tá aqui vai estar aqui, só que aqui vai estar num jeito organizado, numa sequência que pra mim fazia sentido, tá? Ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês.
E que livros que eu mais usava em anatomia? Principalmente o Moore e o Sobota, que, gente, ele é muito bom. Nossa, ele é um livro que... ele é muito bonito, sabe? Dá muita vontade de estudar. Eu não tinha ele no meu primeiro ano de faculdade, eu usava o da biblioteca mesmo. Eu acabei ganhando esse conjunto quando eu terminei meu primeiro ano, por isso que hoje eu tenho. Mas eu usei muito esse e o Moore, foram os principais. Tem outros? Tem, mas os principais foram esses. Bom, então basicamente era assim que eu estudava as matérias. Eu gostava de copiar tudo que o professor passava durante a aula e eu gostava de passar limpo tudo depois. Não passar limpo só, tipo, copiando, mas estudando, revendo, lendo um pouquinho do livro e tal. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha histologia. Eu lembro que eu grampeei assim por causa que esse aqui foi o conteúdo da primeira prova, esse aqui foi o conteúdo da segunda. Esse aqui da última. Bem feio mesmo. Só que aí eu vinha no meu caderno, sentava pra estudar, e aí eu ia passando a limpo, eu ia lendo o livro e ficava tudo melhorzinho. E em histologia, o livro que a gente mais usava era o Junqueira e Carneiro. E aí a última matéria que eu usava bem certinho, assim, que eu gostava de fazer os resumos certinhos, era embriologia. Então aqui, né, as coisas que eu copiava durante a aula, e depois o meu caderno de embrio era esse daqui. Ó, gente, uma coisa que eu fazia no cursinho, eu levei pra faculdade, é isso daqui, ó. Então, você estuda, né, que eu falei, quando eu passava pra cá, porque eu já tava estudando já, não era simplesmente passar limpo, e eu fazia perguntas sobre o que eu tinha acabado de escrever, entende? Então, era um jeito que eu usava no cursinho também. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês as matérias que eu estudava, mas não dessa forma, assim, tão caprichada, fazendo resumos bonitinhos e tal. Começando por bioquímica. Como que eu estudava bioquímica? Era basicamente fazendo resumos de slides. Eu sei que pra quem é de fora, assim, que nunca fez uma faculdade, ouvir que uma estudante estuda por resumo do slide, que já é um resumo, na verdade, não soa muito bem. Mas, de novo, é aquela coisa, quando você estiver na universidade você vai entender, principalmente porque bioquímica era uma matéria muito densa, era muito conteúdo. Se você estudasse só pelos slides, você já gastava muito tempo estudando e, sim, já era muita coisa, entende? Agora, não tem condições, gente, de você pegar o livro e resumir um capítulo do livro, por exemplo. O livro de bioquímica era o Leninger e, gente, é um livro pesadíssimo, nossa, cheio de nome, cheio de mecanismo, é muita coisa. E aí, biologia celular era uma matéria que o professor também não tinha muita didática, que eu não conseguia anotar muito. Apesar de eu ter aqui as minhas anotações de biocel, não era aquela anotação que você conseguia estudar por ela depois. Acabava sendo mais um roteiro do que você precisava estudar para a prova. Então, tinha um livro dele, que é o Alberts, que às vezes dava para dar uma lida e tal. E uma coisa que a gente usava muito, muito mesmo, era os resumos dos nossos veteranos. Gente, resumo de veterano, assim, na faculdade é uma coisa que salva muito, sabe? Porque dá uma paz, uma tranquilidade de saber que se você não conseguir anotar alguma coisa durante a aula, se, sei lá, o professor fala muito rápido ou você não entende a aula, você saber que em algum lugar do seu drive vai ter um material, um resumo bom de algum veterano, sabe? Já dá uma tranquilidade muito boa. E eu usava muito resumo de veterano. Eu vou mostrar pra vocês alguns resumos que eu imprimia dos veteranos, e não só de veteranos, gente. Tinha muita gente na minha sala também que fazia resumo muito bem feito e colocava no drive pra qualquer pessoa da sala que quisesse pegar. Então, ó, por exemplo, isso aqui é um resumo de veterano de biologia celular. Daí eu ia grifando e tal, e às vezes anotando algumas coisas extras, às vezes acompanhando com um livro. Isso aqui é resumo de veterano de uma menina, ó, que já se formou faz tempo e foi passando de geração em geração. São os famosos resumos da Liz. Se você entrar pra Medway, você vai entender o que eu tô falando. Todo mundo fala dos resumos dela. Esse aqui é um resumo de uma menina da minha sala, que ela fazia resumo muito completo, assim, eu gostava muito de usar os resumos dela. Eu achava muito bem organizado, sabe? Colocava até as imagens e tal. É a Gé, tem até aqui o nome dela. E até hoje ela faz bastante resumo e compartilha com a gente no drive da sala. Isso era uma coisa que bastante gente da minha sala fazia. Então fazia algum resumo, principalmente as pessoas que faziam resumo digitado e colocavam no drive da turma para quem quiser usar, era só imprimir e usar. E, gente, se você já tá numa universidade ou se você entrar numa universidade que não tem isso de você compartilhar material, sabe, dividir, cada um ajudar um ao outro,
que você seja a primeira pessoa a começar a fazer isso, porque, sério, ajuda muito, a harmonia da sala é muito melhor do que quando é aquela turma competitiva, sabe? Então, que você possa pegar isso como exemplo. A nossa turma, no geral, se ajudava muito e eu descobri que não é uma coisa que acontecia com todos os cursos, porque, por exemplo, no nosso curso, os veteranos sempre deixam um monte de material para os calouros. E aí eu conversei com uma menina de outro curso um dia, né, que eu conheci, e ela falou que na turma dela, as pessoas não dividiam os resumos, sabe? Era algo do tipo assim, ela me contando, eu te empresto resumo, tá? Mas não empresta pra ninguém. Aí eu fiquei assim, mano, é muito melhor quando todo mundo se ajuda, porque aí todo mundo cresce junto. Bom, aí tem a matéria de bioestatística, né? A professora, nossa, ela era bem nova, eu acho que era a primeira vez que ela tava dando aula de estatística pra turma de medicina. E ela basicamente passava estatística e não bioestatística. O que eu quero dizer? Ela não ensinava assim, olha, isso aqui, esse conceito, essa fórmula, você vai usar na medicina pra isso. Era um monte de fórmula, era um monte de número, um monte de conceito que eu não conseguia encontrar uma aplicação na medicina e ela também não explicava pra gente. Foi uma matéria assim que eu estudava, ia bem na prova, isso que é o pior, eu tirava nota boa, foi uma das minhas maiores médias, só que eu não senti muito proveito dessa matéria. Eu lembro que eu estudava assim mais pelos exercícios que ela passava pra gente, não pesquisava muito em livro, era mais o que ela passava mesmo, porque era bem completinho o slide que ela passava, então era o suficiente para você entender o que ela queria que você entendesse e tirar nota na prova. E as duas últimas matérias para eu falar é Ciências Sociais e UBS, que eram matérias mais tranquilas, assim, que tipo assim, não tinha uma prova que você tinha que ficar estudando para ela. Ciências Sociais, o professor, na verdade, ele era muito tranquilo e explicava muito bem, então a nossa prova era basicamente fazer um trabalho, ou tinha vez que ele passava uma atividade avaliativa durante a sala de aula e considerava aquilo como prova, assim. Ele até deixava a gente fazer em grupo às vezes, e não era uma matéria que você precisava chegar em casa e ficar estudando e decorando um monte de coisa, não. O que você via na aula já era o suficiente, porque o professor explicava muito bem, e aquilo que ele explicava, ele cobrava na prova e pronto, acabou. E aí tinha a UBS, que era uma matéria, na verdade, que se aproximava bastante do método PBL. Como é que funcionava? Eram vários grupos indo para uma UBS, só que esse grupo não era composto só por gente da medicina, era composto por vários estudantes da área da saúde. Então tinha enfermagem, tinha biomedicina, tinha odonto, educação física também, e aí a gente ia para a UBS onde aconteciam nossas aulas. É que na verdade não eram muito bem aulas, eram coisas mais práticas, a gente discutia mais, e no final dessa matéria a gente não precisava fazer uma prova, a gente precisava entregar um portfólio, e a nossa nota era esse portfólio, mais participação, e tinha um esquema também de que o seu colega te dava uma nota, você se dava uma nota, e você dava uma nota pro seu colega, enfim, foi uma matéria mais tranquila. Então é isso, gente, cada matéria eu estudava de um jeito, cada matéria você vê que tem um peso diferente, os professores, eles te explicam de um jeito que te dá mais vontade ou menos de estudar, e você vê também que quanto mais próximo da medicina, mais vontade você tem de estudar aquela matéria, que acontecia com anatomia, por exemplo. Era a matéria que eu mais gostava de estudar, ao contrário de bioestatística, que pra mim estava muito longe da medicina. Não é porque você vai entrar no curso dos seus sonhos que tudo que você vai estudar lá você vai gostar, mas eu acredito que isso assim é mais no começo do curso mesmo, nos 2 primeiros anos, que você vai vendo coisas mais básicas e tal. E aí, no terceiro e no quarto é o ciclo clínico que eles chamam, né? O primeiro e o segundo, o ciclo básico, e o terceiro e o quarto clínico, e o quinto e o sexto o internato, em que você vai no hospital todos os dias. Conforme o curso vai avançando, você vai se aproximando mais da medicina e você acaba gostando mais. Eu tô no segundo ano e eu gostei muito mais, assim, das matérias do segundo ano do que do primeiro. E a minha esperança é que eu comece a gostar mais no terceiro, no quarto e principalmente no internato, que é quando a gente vai estar lá com o paciente, vai atender paciente, vai estruturar. Ai, gente, não vejo a hora de chegar ao internato. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Beijos, tchau!